Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós estamos durante todo o mês de fevereiro meditando nesse tema, um evangelho precioso. E nós vimos aqui muitas coisas preciosas. Muitas. Vimos que nossa vida é preciosa na medida em que cumprimos a carreira e o ministério de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vimos que a comunhão que o Senhor nos proporciona é preciosa, tão preciosa quanto aquele óleo que ungiu Arão como sacerdote. Vimos também que, além do preço, nossas ofertas podem ser preciosas, dependendo da profundidade da entrega que carrega cada oferta. Vimos que o Senhor tem preparado para nós, através do Evangelho, muitas coisas preciosas. E para encerrar essa série, o último capítulo hoje, eu queria falar sobre o último evento que provavelmente, e muito provavelmente, vai acontecer na sua vida. Nesta vida terrena, neste corpo que você habita, é muito provável que a última coisa que aconteça com você será a morte. Por isso que eu deixei para falar dela por último. Porque a Bíblia diz, a carta de Paulo aos Coríntios e também Tessalonicenses, que quando o Senhor voltar, quando Jesus vier pela segunda vez, a segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que os que estão mortos, dormindo em Cristo, ressuscitarão. Como isso vai acontecer? Não me pergunte. A Bíblia não detalha, então nós cremos, é assunto de fé e não de ciência e evidências. E a Bíblia diz que aqueles que não estiverem mortos, aqueles que porventura forem surpreendidos com a volta de Jesus, ainda vivos, a Bíblia diz que eles serão transformados, terão os seus corpos transformados em corpos glorificados, para então se juntar ao Senhor, se juntar àqueles que ressuscitaram primeiro e formar a grande igreja que Jesus vai vir buscar e levar para a eternidade. Eu creio nisso. Eu creio que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Eu creio que a morte pode ser para mim o último evento em que eu viverei nesse corpo, que a terra e os micróbios hão de comer, mas a morte, eu creio, não é o último evento em que eu viverei, porque depois de morto, ainda viverei um evento, um advento muito precioso, que é a ressurreição, que está sendo preparada para os que dormem em Cristo Jesus.
o último evento desse corpo, se Jesus não voltar antes, o último evento desse corpo será encarar a morte, que está preparada para cada um de nós. Eu tenho muitas dúvidas nessa vida. Eu leio muito, eu estudo, eu faço cursos, eu vou a congressos, eu ouço muita gente, converso, faço perguntas, estou sempre sentado para aprender, para poder me levantar para ensinar, mas ainda continuo com muitas dúvidas. Uma das grandes dúvidas que eu tenho na minha vida é: por que algumas pessoas ficam ricas? Isso é um mistério, irmãos. Você nunca parou para pensar isso? Qual é a receita de ficar rico? Tem que trabalhar muito, tem que ser honesto, tem que ser grato àqueles que te ajudam, tem que ser inteligente, tem que fazer bons negócios e tem que estudar muito e trabalhar muito. Ok, eu conheço um monte de gente que estuda muito, que trabalha muito, que é muito honesto, que é muito grato, muito querido e não são ricos. E conheço um monte de gente que não vale nada e está fazendo aviãozinho de dinheiro, de tanto que tem. É um mistério. Nem herança é garantia de riqueza, porque eu conheço gente que herdou uma herança e anos depois não tinha mais nada. E conheço gente que nasceu na lama e morreu bilionário. Mistério. Não tem uma receita pronta, não tem. Tem gente que acerta a boa, assim, ó. O cara tem uma ideia. Um cara lá nos Estados Unidos estava tomando um café e queimou o dedo dele. Quando ele pegou o copinho, lá nos Estados Unidos eles usam muito esses copos feitos de papelão. E quando ele pegou, papelão misturado com uma espécie de membrana plástica, coisa dos gringos lá. E o gringo tem mania de tomar café na rua, de sair, tomar café na rua, as cafeterias e tal. Quando ele pegou, ele queimou o dedo, e ele foi, mas ele estava com muita pressa, e ele levou na boca, e queimou a boca, e queimou o dedo, e foi um desastre. E ele foi trabalhar, e deu uma bolha no dedo dele, e ele ficou o dia inteiro com aquela bolha incomodando. E ele trabalhava no computador, então toda hora que ele precisava usar aquele dedo para digitar, ele lembrava que ele queimou o dedo tomando café. Ele teve uma ideia: eu vou pegar um pedaço de papelão mais fino para envolver o copo, e eles chamam, é o nome, né? Camisinha de copo. E vou oferecer para as cafeterias. Aqui, ó, um pedacinho de papelão que custa centavos. Se você me comprar 100, é um preço. Se você me comprar 500, se você me comprar 1000, custa centavos de dólar. Para você colocar no copo, para as pessoas não queimarem mais o dedo. Milionário. E o outro estava lá em Harvard, fazendo pós-doutorado, na Pindaíba, andando num Honda Civic 2002. E o cara que teve uma ideia de um papelão, está bilionário. É um mistério ou não é? Eu tenho muitas dúvidas na vida, mas uma certeza eu tenho: todos terão de encarar a morte. Todos. Você que está sentado, se você não tem essa certeza, saia daqui com essa certeza: você um dia vai encarar a morte de frente, e não terá como escapar dela. Pode ter essa certeza. Se Jesus voltar, terá de encará-lo, o que é a mesma coisa. A Bíblia diz que é dado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. A Bíblia diz que Deus é juiz, e que Cristo está à destra do Pai e intercede por nós como advogado até a sua segunda vinda. Mas depois de sua segunda vinda, diz o livro de Apocalipse, que Ele será juiz de mortos e vivos.
Portanto, depois da segunda vinda, no julgamento final, quem julgará será o Cristo, que por enquanto intercede por nós como advogado, mas que naquele advento será o juiz definitivo da eternidade de todos nós. Juntando esse versículo de Hebreus com o de Apocalipse, é dado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e Cristo será o juiz. No final de tudo, eu só posso concluir uma coisa: se você morrer, fechou os olhos aqui, imediatamente, você abre os olhos lá, diante do juiz. Porque é dado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então é possível que você não viva o advento da segunda vinda de Cristo. Cristo pode não voltar para você, mas ao morrer, saiba, você voltará para Ele. A Bíblia diz que certa vez um homem, reparando a vida do outro, percebendo que ele levava uma vida leviana, lhe fez uma pergunta: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A Bíblia diz que todas as pessoas têm a sua vida, desde o ventre de sua mãe, registrado. E a figura, na minha opinião, simbólica, que o Apocalipse traz para nós é que existe um livro, onde está registrado tudo que se passou conosco, desde o momento em que fomos gerados no ventre de nossas mães. A Bíblia diz que quando todos estiverem diante do trono, trarão o livro, um anjo trará o livro, onde estão registrados todos os fatos, eventos e acontecimentos da vida de todas as pessoas. A Bíblia diz que do trono se procurou alguém com dignidade para abrir aquele livro, e a Bíblia diz que não foi encontrado ninguém. E eis que do lado direito do trono tinha um cordeiro, e a Bíblia diz que aquele cordeiro foi achado digno de abrir o livro, desatar os selos e conhecer com detalhes íntimos os fatos, eventos e acontecimentos da vida de todas as pessoas. A Bíblia diz que terá gente de tudo quanto é tribo, de tudo quanto é raça, de tudo quanto é povo, de tudo quanto é nação, que fala tudo quanto é idioma, estarão lá diante dele. A Bíblia diz. Eu não estou contando, mas eu já falei mais de 10 vezes nessa mensagem, em alguns minutos, a expressão a Bíblia diz. Sabe por que eu fiz isso? Sabe por que eu estou usando terno preto, camisa preta e gravata preta? Porque eu estou de luto. Sério. Eu estou aqui diante de vocês, ao vivo pela internet, sendo gravado, e depois será publicado na internet, no YouTube, e para onde for essa mensagem, eu quero deixar registrado a minha simples homenagem ao vestir preto,
de luto por um homem. Um homem que teve a oportunidade de pregar em 185 países do mundo. Eu prego em muitos lugares, há muitos anos. Até um determinado tempo eu contabilizava, depois eu larguei para lá. Eu não sei ainda se eu já preguei em 185 igrejas. É possível que sim, talvez não, não sei, não contabilizei. E olha que eu já rodei muito. Esse homem pregou em 185 países. O mundo tem 195 países. Ele morreu e só faltou 10 países no mundo para ele ter pregado literalmente no mundo todo. William Franklin Graham, ou como gostava de ser chamado, o evangelista Billy Graham. Eu estou de luto, esse homem morreu essa semana, com 99 anos de idade. E se tem uma coisa da vida desse homem, são várias, mas se tem uma coisa que causa um impacto na minha vida e no meu ministério, é isso que eu acabei de fazer aqui. Billy Graham tinha muitas coisas que nos inspiram, que nos motivam e que nos ajudam como ministros de Deus, todos nós. Mas uma coisa, como pregador e como apaixonado pela pregação do Evangelho, tem uma coisa que Billy Graham fazia que impactou demais a minha vida quando eu fiquei sabendo disso. Eu estava lendo um livro sobre pregação, sobre como dedicar a nossa vida à pregação e fazer isso da melhor maneira possível, e o escritor daquele livro citou como exemplo a vida do Billy Graham. E ele não falou como que Billy Graham preparava as mensagens, ele não falou da metodologia de Billy Graham, ele não falou da técnica, da oratória, da retórica de Billy Graham. Ele falou uma coisa que para mim foi o suficiente. A frase mais falada pelo Billy Graham era: a Bíblia diz. Em inglês, the Bible says. E a Bíblia diz, e ele pregava. E a Bíblia diz, e ele pregava. E a Bíblia diz, e ele pregava o Evangelho com fidelidade, o que fez cerca de 3 bilhões de pessoas serem alcançadas pelas suas mensagens. Mais de 3 milhões de conversões o ministério de Billy Graham contabilizou ao longo de sua vida. Só no Brasil foram cerca de 40 mil decisões, quando ele veio no Maracanã, na última vez. Cileia estava lá, né, Cileia? Oliveira também. E na hora do apelo, ele fugiu, né, Oliveira? Billy Graham pregou, ele sentiu o drama, viu o Maracanã tremendo, e olha que não era o Mengão jogando, era o Espírito trabalhando. E ele sentiu o drama e correu atrás de comprar um negócio lá, e vou ali rapidinho. Deu uma volta, né, Cileia? Mas quando ele saiu do outro lado, Jesus pegou ele: vem cá, miserável. E está aqui hoje, servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Billy Graham morreu, irmãos. Billy Graham morreu. E há uma história sobre ele que também me fascina muito. Diz que quando ele tinha cerca de 10 anos de idade, ele foi levado pela professora da escola para uma excursão. Era uma escola de cunho cristão, e a professora então levou os meninos daquela turma para fazer um passeio
até a casa onde morou John Wesley, um dos grandes pregadores da história da igreja, um evangelista. John Wesley dizia assim, eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimando. Quando perguntaram para ele, qual a sua estratégia evangelística? Como que você ganha tantas vidas? Essa foi a resposta dele. Eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimando. Certa vez um ator de teatro, em Londres, na Inglaterra, foi interpelado por alguém porque ele estava correndo, dizendo estar atrasado para ouvir uma pregação de John Wesley, e alguém o questionou, mas você não é ateu? Você não acredita em Deus? Por que você vai lá ouvir esse homem? Ele falou, porque ele acredita. John Wesley dizia assim, coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Quando John Wesley morreu, e quando eu li isso, isso também causou um impacto muito grande na minha vida. E eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, não sei quando eu vou morrer, mas se o Senhor, talvez aí pela graça, misericórdia, compaixão, imenso amor, me der essa bênção, essa graça, eu gostaria de ter isso, sem nenhuma inveja do John Wesley. Mas como seria bom que as pessoas falassem isso de mim, da minha vida. Sabe o que falaram do John Wesley? Aquele momento do velório em que a palavra é franqueada e as pessoas vão falando. Uma pessoa se levantou no velório de John Wesley e disse assim, se você fizesse um corte em qualquer lugar do corpo de John Wesley, não sairia sangue, sairia versículos. Esses dias numa reunião, fui citando a Bíblia de cabeça, fui citando textos de cabeça, mas tadinho de mim. E uma irmã muito preciosa disse assim, pastor, o senhor é uma Bíblia ambulante. Ô gente, eu não sei nada, mas eu fiquei tão feliz com aquilo, na hora, eu tentei lembrar de um texto e não lembrei. Eu fiquei quieto para não passar vergonha, mas lá na minha consciência eu escutei assim, um espinho na carne, para te lembrar que a minha graça te basta. Não fica cheio não. Billy Graham, aos 10 anos de idade, entrou na casa onde viveu John Wesley. Os meninos brincando, se divertindo e tal, e Billy Graham, andando pela casa, conhecendo os cômodos e vendo, e estava tudo do jeito que era. E a professora foi falando, aqui era a cozinha, aqui onde ele preparava os sermões, aqui onde ele orava, e foi caminhando a casa e mostrando para os meninos e tal, e de repente fizeram um lanche do lado de fora, um belo quintal, e depois reuniu todo mundo, entraram no ônibus para ir embora, e a professora então contou, e sentiu que estava faltando um aluno, e voltou lá na casa, e percebeu que quem estava faltando era o Billy. E ela então foi chamando ele pela casa e descobriu que lá em cima, no quarto de oração de John Wesley, feito por um assoalho de madeira, haviam 2 depressões na madeira, causadas pelos joelhos de John Wesley. Pelo costume de orar naquele mesmo lugar, fez 2 buracos no assoalho. E a professora foi surpreendida com Billy Graham, aos 10 anos de idade, colocou o seu joelhinho naquele buraco e disse assim, Deus, faz de novo. Faça de mim o John Wesley da minha geração. Em 1928, aos 10 anos de idade, esse menino fez essa oração. Billy Graham. A morte, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar. A morte de John Wesley
foi preciosa aos olhos do Senhor, porque causou impacto na vida do Billy. E hoje, a morte do Billy é preciosa, porque causa um impacto em nossas vidas, não pelo evento de suas mortes, mas pela vida que levaram aos pés do Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quem vive aos pés de Cristo, quem tem uma vida separada, consagrada, direcionada por Deus, tem uma morte preciosa. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa me procurou, e falou: pastor, o senhor é o pastor da igreja de Guaranhuns? Falei: sou, sim senhora, no que posso ajudá-la? E aí ela começou a falar comigo, me pediu lá algumas ajudas, está em branco para preservar a identidade dela, porque eu não sou antiético, não tenho autorização dela para mostrar, então vou ilustrar apenas para você entender o contexto. E ela falou de sua vontade de voltar a congregar, e da possibilidade de congregar aqui em Guaranhuns, e eu, claro, prontamente escancarei a porta. Tem vaga, tem vaga. Amém? Uns bancos vazios aqui, uns bancos vazios. Tem vaga, tem vaga. Você deixou de convidar. Se você convidasse, esses bancos não estavam tão vazios. Aliás, não está muito não, mas podia estar melhor. Nada é tão bom que não possa melhorar, né? Me deu parabéns pelo ministério, assistiu algumas coisas da igreja, observou e deu parabéns, e disse lá, ó: Deus esteja sempre lhe dando alegria e força. Estive aí na igreja no dia do velório da Cida. Mas eu não estava muito bem para conversar sobre o assunto. Eu espero poder conhecê-lo pessoalmente. Aguardo um retorno. Eu disse: oi, obrigado por compartilhar. Estou inteiramente à disposição. E ela disse: eu ainda faço parte do hall de membros? Confesso, ela disse, está ali para você ler. Eu printei e mandei, só apaguei o rosto dela. E o nome dela você não vai saber. Confesso que hoje, a morte de Billy Graham, ela disse ali, ó, me tocou profundamente. Eu vejo dois santos ali naquela mensagem. Ela veio aqui no velório da Cida e foi impactada com aquele culto, e aquilo ficou guardado nela. E aí ela recebeu a notícia da morte de Billy Graham, e aí ela recebeu um outro impacto. Ela não se conteve, ela veio conversar comigo. Espero que em breve ela esteja sentada aqui como membro desta igreja. E sabe quem vai ter ganho essa mulher? A Cida e o Billy Graham. Mas eles já estão mortos. Por isso que os santos, quando morrem, são preciosos para Deus, porque mesmo estando mortos, servem ao Senhor pela sua vida. A Bíblia diz que Deus levantou um homem como juiz em Israel. Livro dos Juízes, a partir do capítulo 14. O nome desse juiz, Sansão. A Bíblia diz que ele é o homem mais forte, fisicamente falando, que já pisou sobre a terra. Esse homem, com o queixo de um jumento, matou 1000 inimigos. A Bíblia diz que esse homem, certa vez se deparou com um leão na estrada. O leão, um leão, não é um cachorro não. Um leão atacou, ele pegou o leão pela mandíbula e rasgou o leão ao meio. A Bíblia diz que Deus levantou esse homem para ser juiz em Israel, da tribo de Dan, para proteger a terra que Deus deu para aquele povo, dos inimigos que faziam fronteira com aquela tribo, que eram os filisteus. Os filisteus eram grandes, eram fortes, mas o Sansão era sinistro. E ele fez um voto. Aliás, sua mãe
fez um voto por ele, e o consagrou ao Senhor, o voto do nazireado. Ele foi nazireu, e todo nazireu, que significa separado para Deus, Nasriel, todo nazireu não pode beber bebida forte, não pode tocar em cadáver e não pode cortar o cabelo. O Sansão casou-se com uma menina da Filistia e diz a Bíblia diz que ele deu uma festa como costumava fazer os moços de sua época. Isso significa que a festa foi regada à bebida e no meio da festa ele fez um enigma. Do que come, saiu comida, do forte, saiu doçura. Cara, tá viajando na maionese, velho? Festa de casamento é hora do cara ficar fazendo enigma? Dizem os eruditos que isso pode ser uma evidência de que Sansão estava... Do que ele estava falando? Do leão. Ele encontrou o leão, ele matou, a carcaça do leão ficou lá. O texto bíblico, aliás, vou imitar o Billy Graham, a Bíblia diz que ele voltou dias depois por aquele mesmo caminho, e no defunto do leão, no corpo lá do leão, nas duas partes, né? Já fedendo, decomposição, etc., abelhas fizeram mel. Usaram a carcaça, provavelmente as costelas do leão para se abrigarem, e ali fizeram uma colmeia, e ali fizeram mel. E ele tem um voto. Ele não pode beber, ele não pode tocar em cadáver, e ele não pode cortar o cabelo. A Bíblia diz que ele estava com fome, tirou o mel do defunto do leão, comeu, ainda levou um pouco para casa, mas a Bíblia diz que ele não contou para os seus pais de onde veio o mel. Juízes capítulo 14, 15 e 16, depois você lê e confere. Portanto, se ele escondeu dos seus pais, muito provavelmente ele estava quebrando um voto. Porque aquilo que nós escondemos dos nossos pais, geralmente é aquilo que também desagrada a Deus. Ele tocou no defunto, depois ele deu uma festa, e ficou falando esse enigma. O que ele queria dizer? Do leão, do que come, saiu comida. Do forte saiu doçura, comeu o mel do esqueleto do leão. Ninguém descobriu o enigma, ele ficou zoando da cara de todo mundo, e resultado, aquele casamento não deu certo, porque o pai dele já tinha avisado que não daria, mas ele insistiu e fez a burrada, e depois separou da menina, ficou solteiro de novo. Já tinha tomado o goró, já tinha tocado no defunto. Conheceu uma moça chamada Dalila. E a gente desavisado, não conhece a história, não lê a Bíblia, acha que ele perdeu a força porque cortou o cabelo. Há uma EBD na sua vida, meu irmão. EBD. ED também não resolve, né? Escola dominical não resolve, tem que ser escola bíblica dominical. Aí aprende essas coisas. A Bíblia diz que ele conheceu uma menina chamada Dalila. E a menina seduziu. E ele foi morar com ela. To black, to bling, henny fly, mastodonte, always. Vrau. Vocês entenderam? A Bíblia diz. Coabitou com ela. É o jeito que o João Ferreira de Almeida deu de falar que... Entendeu? Um belo dia ela disse: de onde vem sua força? Ah, segredo aí, um mistério aí, não tem nada não e tal. Mas e esse cabelo? Vamos cortar? Não, mexe meu cabelo não, mexe meu cabelo não, mexe meu cabelo não. Você conhece a história. Cortou o cabelo. O problema não é o cabelo, irmão. O problema é desobediência contra o Senhor. Ele quebrou 3 votos. Ele deixou de ser nazireu. Ele deixou de ser consagrado a Deus. Ele não quebrou uma lei, ele quebrou um princípio. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou dele. E quando os filisteus atacaram, e ele tentou reagir com a força,
E foi aí então que ele descobriu que a força não vinha de seu cabelo, a força vinha de seu Deus. A Bíblia diz que ele foi amarrado, foi levado para o templo de Dagon, o deus dos filisteus, cego dos 2 olhos, completamente envergonhado, humilhado, amarraram os seus braços nas colunas daquele templo, com correntes, e ali ficaram zoando dele, cuspindo, humilhando, envergonhando, toda sorte de humilhações Sansão estava sofrendo. E a Bíblia diz que Sansão fez uma oração. E ele disse: Senhor, só mais uma vez, usa a minha vida. Ele entendeu de onde vinha a sua força. Senhor, só mais uma vez. Por que mais uma vez? Porque ele sabia que ele estava diante do último evento de sua vida. Então, já que é para morrer, vamos morrer direito. A Bíblia diz que ele puxou as colunas do templo, o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que o templo veio abaixo. Os estudiosos dizem que o templo de Dagon, nos tempos de Sansão, dos filisteus, cabia cerca de 30.000 pessoas. Não sei quantas pessoas tinham naquele templo. O que eu sei é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, se eu não me engano, no verso 30 do capítulo 16 de Juízes, que matou Sansão mais no dia de sua morte do que em toda a sua vida. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque quando morremos em Deus, é com Deus não, em Deus, até a nossa morte serve para que o nome do Senhor seja glorificado. E você, meu irmão, e você, minha irmã, e você que me ouve nessa noite, você vai esperar a morte chegar? Eu não tenho muito tempo de vida e tenho muito menos ainda tempo de ministério, mas eu já fiz alguns cultos fúnebres na minha vida. E sabe qual é a minha tristeza? Perceber que tem crentes que evangelizam mais no dia de sua morte do que em toda a sua vida. A pessoa passa uma vida e não consegue trazer um aqui para ouvir a palavra, mas no dia de sua morte, muitos vêm para ouvir a palavra. Será que você vai servir a Deus mais no dia da sua morte do que em toda a sua vida, meu irmão? Não permita que isso aconteça. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Eu fiquei imaginando uma cena, escatologias à parte, eu imaginei uma cena, Billy Graham
E quando eu digo escatologias à parte, escatologia é a doutrina das últimas coisas, e escatologicamente falando, tem gente que acha que quando chegaremos no céu, ou quando chegarmos no céu, reconheceremos as pessoas, e outros dizem que quando chegarmos no céu, não reconheceremos ninguém. Será de fato uma nova vida, tudo zerado, tudo novo, de novo, novos céus, nova terra, novo corpo. Ninguém lembra de ninguém, ninguém é marido, ninguém é mulher, ninguém é nada, estamos juntos, eternidade, louvando, adorando, pá. Escatologias à parte, eu imaginei uma cena. Os portais eternos se abrindo para a chegada de Billy Graham. E sabe o que eu imaginei, meu irmão? Milhões de vidas esperando para dar um abraço, porque estavam lá, estão lá, por causa da pregação daquele homem. A minha pergunta para você é uma só. Se a minha imaginação está correta, quando você chegar no céu, quantas pessoas vão te abraçar para te agradecer, porque através de você é que elas estão lá? Vai ter uma fila? Ou nem os seus filhos estarão lá para lhe dar um abraço? Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, separados, que vivem exclusivamente para a glória de Deus, que não desperdiçam as suas vidas com bobeiras físicas, materiais, mas que entendem que Deus tem um propósito para cada um de nós, e se lançam inteiramente, plenamente, sem reservas, no centro da vontade e do propósito de Deus, e vivem uma vida que agrada ao Senhor, e que quando morre, Deus olha e fala: quão preciosa é a morte desse meu servo. Preciosa porque vai vir morar na minha presença eternamente, e preciosa porque durante toda a sua vida deu gosto agir através desse meu servo, mesmo morrendo. É muito precioso. E você que me ouve, sua morte será preciosa aos olhos do Senhor? Quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir diante dos portais eternos e vai ouvir dele: vinde benditos, herdem por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Ou será que você ouvirá como disse Jesus, e a Bíblia diz, alguns ouvirão: apartem-se de mim, não vos conheço, malditos. Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, em teu nome não conheço vocês. Se eu pegar um avião aqui em Vitória e for para Brasília, e chegar lá, nem sei onde é que fica, mas se eu chegar lá no lugar onde fica o presidente, e for perguntando, e for entrando, e conseguir ter acesso ao gabinete do presidente do Brasil, Michel Temer, falar: eu quero conversar com o presidente. Pois não, o senhor tem hora marcada? Não, não tenho hora marcada não, mas eu preciso conversar com ele, é urgente. Tá, qual é o nome do senhor? É um assunto urgente, pode falar com ele que é urgente, ele vai me atender. Qual é o nome do senhor? Manu Mesa Barba. Só um minuto, seu Manu. Seu presidente, tem um senhor aqui, bem alterado, ele disse que é urgente, que precisa conversar com o senhor. O nome dele é como mesmo, senhor? É Manu, Mesa,
Mas é Barbie. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Sim, senhor. Sim, senhor. Seu Manu, você me desculpe, mas infelizmente o senhor não vai poder ser atendido. E eu posso montar um acampamento naquele gabinete. Se eu insistir, imediatamente a secretária chama o segurança e eu sou colocado para fora. Note bem, que o que me dá acesso à presença do presidente não é o fato de eu conhecê-lo, mas o fato dele me conhecer. Por isso que Jesus disse que naquele dia muitos dirão: em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, eu conheço o Senhor, conheço a tua palavra, e eu vos direi: não conheço vocês, não vão entrar. Você ouve muita coisa sobre Deus, você acredita em muita coisa sobre Deus, você concorda com muita coisa sobre Deus, mas a minha pergunta para você é: Deus te conhece? Para que você tenha acesso à presença dele naquele dia? Ou você é um frequentador de cultos, um participante de eventos? Não é sobre cultos, não é sobre eventos, não é sobre dízimo, oferta, ou frequência ou permanência, é sobre ser conhecido pelo Senhor, é sobre ter uma vida santificada, separada exclusivamente para o serviço do reino de Deus, para que naquele dia a nossa morte seja preciosa, para que naquele dia nós possamos ouvir do trono do Todo-Poderoso: vinde, amado, como eu estava te esperando. E olha só, conjecturando, a fila de gente que está esperando para te dar um abraço, porque através da sua vida foi que eles vieram parar aqui em cima. Se a sua vida não é preciosa, sua morte também não será. E a primeira mensagem dessa série foi baseada na frase do apóstolo Paulo, se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, verso 24, que diz: não tenho em nada na minha vida como precioso, senão contanto que se cumpra em mim o que Deus quer, o que Deus tem. Não adianta ficar fugindo do propósito de Deus, não adianta ficar fugindo da vontade de Deus, não adianta ficar fugindo de Deus, porque quando Ele tem um propósito em nossas vidas, Ele dará um jeito de nos impelir para o centro de sua vontade. Portanto, meu irmão, nesta noite, em nome de Jesus, pare de fugir e se renda de uma vez por todas ao que Deus tem para você, para que no dia de sua morte você possa ser considerado precioso aos olhos de Deus. Se renda, se entregue. Pare de fazer conta, pare de fazer cálculos, pare de fazer reserva. Ai, eu gosto tanto, mas tem isso aqui na minha vida, mas tem aquilo ali, e como é que eu vou resolver aquela coisa, e como é que eu vou fazer com isso? Pare de barganhar com a sua consciência, e entenda que sua vida e sua morte só serão preciosas, se assim forem consideradas pelos olhos do Senhor. E renda-se, entregue-se.